Bom dia, com muita alegria com vocês hoje aqui, mais uma vez, trazendo um programa maravilhoso, como a gente sempre fala para vocês, que a gente gosta de trazer, sim, pessoas que vão trazer para vocês o quê? O quê, meu bem? Muita informação. Exatamente. Né? E hoje, nada mais, nada menos que nós estamos trazendo uma profissional gabaritada aqui, que atende lá na nossa clínica Soul Terapia, para vocês que estão precisando de uma ajuda do quê? Psicológica, mas com alguém que realmente traz para vocês um argumento, aquele sentimento e o direcionamento. Temos hoje aqui, né, Uri? Eu quero aplausos, Doca Messa! Olá, pessoal! Eu sou a Doca Messa. Doca porque é apelido, né? E eu quero estar próxima de vocês. É isso mesmo. Eu sou psicóloga. Os aplausos, isso mesmo. Eu sou psicóloga, terapeuta comportamental cognitiva. Trabalho com isso há anos, pessoal. E eu quero estar aqui junto com vocês para a gente estar podendo passar junto pelos nossos, entre aspas, problemas, dificuldades do dia a dia, coisas que incomodam vocês. É isso mesmo. Então vamos todos já sentando, nos acomodando, que o Momento Equilibrium está chegando comigo, Arthur Távola, e com Giovana de Paula. Vamos isso lá, mesmo. Começando mais um programa de hoje. Então, hoje nós trouxemos a Doca aqui, porque, como eu falei, né, a gente entra brincando, tudo, e a Doca vai trazer para vocês algumas informações para vocês que estão aí. A gente fala muito, Doca, aqui de espiritualidade, Sim. né, de energia, a gente gosta muito disso, deste lado, mas como lá a clínica a gente tem também o tratamento do físico, a gente fala que a gente cuida da alma, do corpo e da alma. Então, hoje, com a Doca aqui, ela vai trazer para vocês como que é o comportamento, para vocês identificarem aí como que vocês estão sentindo, o que é o estado de depressão, Sim. o que você pode falar para eles, Doca, assim, dentro da sua especialidade, como que a gente pode ajudar o ouvinte que está do lado de lá hoje, vendo o nosso programa e procurar saber que ele precisa de ajuda hoje. Sim, olha só, pessoal, porque existe aquela tristeza, né, que é uma tristeza comum, a tristeza Sim. do dia a dia, que às vezes a gente quer fazer uma coisa e não consegue, ou a gente tem algum objetivo e não consegue chegar lá, dá aquela tristeza, aquele mal-estar. Isso é uma tristeza comum. Agora, quando nós temos aquela tristeza que nos impede de levantar da cama, que nos impede de nos alegrar com pequenas coisas do nosso dia a dia, que normalmente a gente se alegraria, isso já é uma coisa que tem que ser tratada, que tem que estar sendo olhada de outra forma. E aí a gente já pode pensar num princípio de depressão, num quadro que pode estar configurando alguma outra coisa, algum gatilho interno que nós temos. Eu, como terapeuta comportamental cognitiva, eu vejo que muitas vezes, lá atrás, nós deixamos algumas feridinhas abertas. Tá. E essas feridinhas a gente vai colocando em caixinhas. Tá. Então, a gente coloca uma caixinha aqui e fecha, uma caixinha ali e fecha, mas elas ficam todas aqui, se nós não elaborarmos isso em terapia. Tá. E aí, de repente, vem alguma coisa no dia a dia e pá, dá aquele gatilho. É o gatilho que a pessoa vai, nem sabe do que está acontecendo e daquele start é onde ela cai, Doca. É onde ela isso? cai, exatamente. Tá. Porque ela abre aquela caixinha. Sem saber que abriu. Sem saber que Tá. abriu e abre aquele monstro, aquela coisa, aquele fantasma que estava lá Guardadinho. E ele vem para fora e atrapalha todo o dia a dia dela. Entendi. O dia a dia, os sonhos, procrastinação, Sim. dúvidas de quem é ou deixa de ser, fica com dúvida de profissão. Sim. O que acontece? O que os seus pacientes fazem? Qual que é o teu trabalho? Você começa com isso, a Doca, que a gente fala, é psicóloga, ela atende lá na Soul, vocês podem agendar, depois o Arthur vai deixar todo o trabalho aqui da Doca, ela vai deixar os contatos dela também, porque é muito importante a gente identificar isso dentro da gente, essas feridas, para que a gente consiga realmente trazer para a gente a sabedoria de viver bem, que é o que a gente busca aqui. Um ponto muito importante, né, que as pessoas entendem que às vezes buscar um terapeuta, buscar uma ajuda profissional é uma coisa que não tem necessidade, né? As pessoas, elas têm esse receio de... a pessoa esse preconceito, né? Que terapeuta é coisa para louco, né?
E, gente, Pessoal- é uma coisa muito Desmistifica importante. isso, Doca. Desmistifica. Sim, Não é. Sim, uma coisa muito importante para vocês verem é que terapia é para pessoas fortes. Por quê? Porque vocês já deram o primeiro passo. Uhum. Vocês Buscar já um profissional. passaram por aquele obstáculo dos outros. Nossa, mas você vai fazer... Vai para uma terapia? Vai fazer terapia? Como vai ser isso? Então, nossa, então você tem algum problema? Temos sim, todos nós temos Todo problemas. mundo tem problema, né? Só que eu, na realidade, vou para terapia porque eu sou forte. Eu já passei por esse primeiro obstáculo. Lógico. Eu quero resolver esse Isso é problema. Eu muito quero importante. mudar o meu dia a dia. De repente, eu tô vendo a minha vida fluir, mas não de forma que eu gostaria. Fluir de uma forma lenta, com tropeços, com procrastinações. Às vezes eu quero fazer alguma coisa, mas, nossa, tem alguma coisa que me segura. E, de repente, eu vejo que, poxa, eu poderia desenvolver melhor. O que está acontecendo? Vamos dar uma olhadinha nisso em terapia. Vamos olhar lá atrás. De repente, eu posso ter tido uma mãe que, sem querer, porque as Sim. mães sempre tentam fazer o melhor. Uhum. Mas eu tenho uma mãe que, sem querer, foi lá e falou assim, nossa, você não faz nada certo. Uhum. E quantas vezes essa mãe falou isso? E aí Isso já implantou ficou aquilo que eu implantado. não faço nada certo. Exato. Os relacionamentos de dedo podre que a gente fala tantas vezes, às vezes a pessoa está ali num relacionamento repetitivo e às vezes uma terapia, algumas sessões faz a pessoa vislumbrar e modificar um relacionamento e ser feliz. As pessoas saem Exatamente. felizes, Doca, é isso. Isso, a pessoa não é assim, tá? Eu não tenho uma bola de cristal Sim, e sim. não vou falar, olha, gente, faz assim que vai dar certo. Não, a gente vai desenvolver junto. Cada caso é um caso. Cada Cada caso é um pessoa tem caso. uma reação, uma mais rápida, outra mais lenta. Cada pessoa tem o seu start, né? Exato. Não tem como. Os Às traumas vezes a pessoa também, né? precisa olhar assim para dentro dela. Tá. Precisa começar olhando para dentro. Poxa vida, como eu me trato? Será que eu tô cuidando de mim ou eu tô só cuidando dos outros? Uhum. Será que eu estou deixando os outros perceberem que eu tenho necessidades ou estou só cuidando das necessidades dos outros? Isso é muito bom Isso que é você importante. falou, porque assim, às vezes a pessoa ela se ocupa tanto em cuidar do pai, da mãe, dos filhos, do amigo, do marido, da E prima. esquece dela mesma. Né? E ela mesma não cuida dela, porque ela sempre está cuidando de alguém, enfermo ou não. Não é que não é para você cuidar, gente, por favor, ó. Não é que não é para você cuidar, mas é que a pessoa, às vezes, ela não olha para si. Exato. E ela está sempre fazendo alguma coisa para alguém. Quando ela não faz para si, que ela não tem um parente, vamos falar assim, enfermo, eu falo porque, como eu atendo do outro lado, Sim. a pessoa começa a buscar fora. Em entidades, em entidades não, como que fala, gente, quando é negócio de caridade. Sim, caridade. Vai fazer caridade. Então ela começa a fazer caridade aqui, caridade ali. Não é que não é para fazer, mas a pessoa ela tá tão deficiente de olhar para si que o que a gente quer que ela olhe para si para depois ela chegar lá e fazer algo pelos outros. Ela não faz nem para ela vai maquiando. Exato. E ainda a gente tem os casos dos workaholics, né? Ai, Aqueles ótimo. que trabalham importante, hein? demais e estão trabalhando aqui e depois eles fazem hora extra e depois eles pegam mais uma palestra para dar e outra coisa. E aí eles chegam em casa, eles estão tão vazios por dentro, tão defasados. E aí, como eles não... Insatisfeitos, como eles não têm nada para preencher, o que eles fazem? Procuram mais coisas para fazer para poder não olhar para dentro. Isso é muito sério. O workaholic, a gente conhece alguns que realmente não consegue deixar de fazer algo que a gente fala até que é hiperativo. Às vezes não é hiperatividade. Verdade. A pessoa está tão vazia por dentro e ela se cobra demais porque ela fica ali sempre falando, olha, não está satisfeita com nada. No fundo, é a mesma coisa a pessoa ambiciosa, né? Que ela sempre quer ter aquela ambição e nunca ganhou bem, ganhou promoção, tá não sei o quê, tá no melhor emprego, mas nunca tá satisfeita. E tudo bem, tá no melhor emprego, tá ganhando um dinheiro bom, mas e o lado interno dela? E o lado emocional? Como ela tá? Ela tá procurando realmente as pessoas para estarem do lado dela ou ela não tem tempo para mais ninguém, só pro trabalho? E aí não consegue dividir a família, não consegue dividir assim, principalmente, acho que tudo tem que ter uma divisão, né, Doca? Exato. Eu sempre falo da pizza em terapia.
Tá. Vamos Sim. pensar que a vida da gente é como uma pizza. Tá. Se a Presta pizza... atenção, isso é importante para vocês que estão Ó, em casa. Vamos lá. Marca bem na Por que cabeça. que eu falo isso. pizza, né, gente? Porque todo mundo gosta de pizza. É Você gosta de verdade. pizza? É, quem não? Quem não Quem gosta, não né? gosta? E o italiano não tem como, né? Não tem. E assim, se a gente pensar na vida da gente como uma pizza de 8 pedaços, Certo. como estão essas divisões? Tá. Vamos pensar assim, a gente consegue dividir um pedaço para a família, um pedaço para nós, um pedaço para o nosso esposo ou esposa, um pedaço para o nosso lazer, um pedaço para os nossos hobbies. Será que a gente consegue preencher os 8? Ou a gente preenche assim, 3 pedaços para o trabalho, 3 pedaços para o esposo e Totalmente 2 desregulada pedaços, essa pizza. sabe? Como é que tá isso aí? E hoje acho que tem um ponto muito importante que as pessoas estão preenchendo praticamente, vamos supor, 4 pedaços da pizza com o celular, né? Exato, o Isso celular, é uma coisa que então... o celular tá criando. Você vê no restaurante, as pessoas vão comer, as pessoas na mesma mesa às vezes estão conversando só falta conversar pelo celular. Eu porque já falei, eu não proíbo conseguem em casa. mais conversar. Exato, tá na hora, certíssimo. na hora da refeição, só se for uma coisa muito importante, que nem você conhece meus filhos e tal, o Thomas tá lá com o cara do outro lado do mundo, aí é diferente. Sim, Quando claro, tá visitando, né? Porque eu já tenho filho do fora de casa quase. Mas assim, não, eu paro de comer, eu tô comendo, eu paro. Porque a Aí- refeição era é uma- uma coisa não. sagrada, né? A Essa- refeição é um momento eu muito procuro importante sempre, de família. sempre isso. Né? Não deixar o celular tomar conta, nem quando a gente está no restaurante, que sai em família, que é um pedaço do lazer com a pizza da família, sim. e nem em casa, entendeu? Então, isso é muito importante, são pequenas dicas. Doca, queria que você desse dicas para as pessoas se identificarem e como que elas procuram, como que elas podem chegar e falar assim, nossa, o que a Doca falou aquele dia me tocou. Importante isso. É aquela coisa assim, quando as pessoas olham no espelho, Uhum. o que elas procuram? Será que elas estão vendo realmente, quando acordam de manhã, a primeira coisa que vocês fazem quando olham no espelho é realmente olhar e falar assim, poxa, eu sou uma pessoa bonita, eu sou merecedora de amor, eu sou merecedora do meu trabalho, eu sou merecedora da minha casa, do meu lazer? Ou vocês olham no espelho falando assim, nossa, tô feia mesmo, hein? Preciso pintar esse cabelo. Nossa, e essa ruga aqui? Ou vocês nem olham no espelho e simplesmente escovam o cabelo no caminho do trabalho e acabou e nem começa se já- olha. Automático. Ou já começa o dia, No já, nossa, automático. que droga, mais um dia de Mais novo, ter que trabalhar, né? Perdão, Nossa. gente, que- eu tô se curando de uma gripezinha. Exato. Então, e tem um ponto bem importante que eu vejo muita gente que a gente atende, que se auto-sabota demais, né? Sim. Essa autossabotagem é um ponto importante que é o que você estava falando antes, que às vezes é um problema com alguma coisa que a mãe falou quando a pessoa era uma criança, e isso cria um bloqueio nela, que ela se sabota o resto da vida, né? No Exato. trabalho, em coisas, às vezes não consegue dar continuidade em nada, começa uma coisa e não termina. E fica ali como uma coisa enraizada, mas, gente, por favor, não é que a mãe estava errada. As mães sempre tentam fazer o certo. Sim, Mas às vezes é sim. uma frase, toca lá dentro e fica, né? Exato, a gente não sabe como cada um funciona. Às vezes uma coisa que a gente fala para um filho não pode falar para o outro, porque eles recebem de formas diferentes. E a gente sempre, quem é mãe, quem tem um monte de filho, eu tenho um tanto. Eu a gente também. sempre vai falar, vou fazer assim, vou fazer assado, vou Ou às fazer vezes assado, a pai e gente vai mãe que faz aprendendo. competição entre os filhos, Ai, não, né? isso Ai, nunca. fulano foi melhor que Nunca, você. nunca, Aí a nunca. pessoa fica com aquele trauma que passa por cima de todo mundo para conseguir o que precisa, né? Sempre Exato. colocar um irmão melhor do que o outro. Gente, isso é muito importante não colocar. Tenham consciência. Cada um tem sua qualidade, cada um tem os seus defeitos, cada um tem um jeito de amar. Mas, assim, nunca colocar um irmão para competir com o outro. Eu já vi isso. Eu já vi o fulano é melhor, o fulano... E brincadeiras mesmo, sabe? Vai se sair melhor do que você, porque você é isso. Isso é muito ruim. E o pior é que isso começa desde pequenininho. De pequenininho. Né? Jogando dama. Já ganhou 2 vezes, você não ganhou nenhuma.
Tá vendo? Eu Você vi não isso acerta. de perto. Não com a minha família, nem com meus filhos, como eu observei isso de fora, de outra família. Uhum. Isso foi muito sério. Eu trouxe isso para minha casa, para minha vida mesmo, para poder não colocar a competição entre os filhos, entendeu? Irmãos, é muito ruim irmãos que ficam competindo entre si. Exato. Irmãos, na realidade, deveriam andar juntos. Se não andam juntos, pelo menos torcer um pelo outro, né? Verdade. Isso é Porque, verdade. com certeza, a mãe de cada um tentou criar eles da melhor melhor forma forma. possível, né? Eu gosto daquela música do Renato Russo, você culpa teu pai por tudo, É. isso é um absurdo. Eu sempre falo aqui, vocês sabem disso. A gente não tem que ficar culpando o pai e a mãe por tudo. Eles também foram crianças como a gente, também colocaram o pé na jaca, também não sabiam, fizeram o melhor. Dê o seu perdão, porque assim, você não sabe a maneira que você está errando com teus filhos. Exato. Por mais que a gente ama, eu falo porque eu sou mãe, entendeu? Então, assim, a gente não sabe o quanto que a gente erra até por amor. Então, fica lá atrás, sabe? Porque eu não fiz isso. Olha, se teu pai ou tua mãe não fizeram tal coisa, faça você, já que você não teve. Ah, então não vou fazer por um filho meu, porque eu também não tive. Não é bem por Não. aí. É que cai na música do Renato Russo. Exato. Sempre tem que ter um culpado. Assuma os seus erros É e mais as fácil suas arrumar um culpas. culpado E pelos seus erros. se né? torna uma pessoa melhor. Identificando aqui, ó, nós temos um profissional que vem, que fala, é comportamental o trabalho dela. Então, se você está identificando com um pouquinho, aqui a gente tem 20 minutos só para falar com vocês sobre como você pode se identificar, o que a dor que você está sentindo, como a Doca falou. Você levanta como? Você agradece o dia? Você agradece a saúde que você tem? Exato, exato. E é assim, né? Como os grandes profissionais falam, como o Isamitiba fala, que nós somos como os nossos pais, não só pelo cromossomos, pelo Sim. como somos. O que isso Verdade. quer dizer, pessoal? Tudo que os nossos pais fazem para nós sugamos como esponja. Uhum. Mas isso não quer dizer que nos define. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que pegar, elaborar para a gente ser pessoas melhores. Não Verdade. iguais a ele. A gente tem que pegar as coisas positivas. É filtro. Filtro, exatamente isso. As pessoas muitas vezes simplesmente reproduzem o comportamento. Agora o que você acha que não foi legal, tenta melhorar para o seu filho, para que faça de uma forma mais legal, para que você possa passar para o seu filho o que você aprendeu de bom com seus pais e o que Isso. você não gostou, você tenta modificar e fazer de uma forma que acha que fica melhor, né? E principalmente tira aquela mala da culpa. É. Porque é uma mala muito pesada. Do momento que você tira, você está liberando perdão. Você não precisa nem falar com a pessoa A gente pessoalmente. nem tá falando de Pessoalmente, religião, hein, não, gente? Quando nada liberar disso. o perdão é soltar mesmo. Aquela pessoa que fica incrustada ali, amargando. Gente, amargar, a mágoa, é má água dentro de você. Isso dá péssimo câncer. Exato. Isso dá câncer. E fica tão pesado Sim. em tudo que vocês forem fazer. Então, pega a malinha, joga fora e tracem o caminho de vocês, né? Evoluindo, elaborando o caminho do pai de vocês. Que lógico que cada pai trouxe coisas boas, mas trouxe coisas ruins. São Todo pessoas. Nós Nós somos todos, pessoas. nós todos. Eu me E perdoo. Eu tem não sou a um- mãe perfeita, mas eu procuro E ser. tem um Eu sei. ponto bem importante hoje, né? Que as crianças que estão nascendo as de 5 anos para baixo, elas são muito agitadas hoje, né? Sim. É totalmente descomunal perto de outras idades que a gente já passou. Verdade. E eu vejo que muitos pais e mães não estão sabendo lidar com essa situação, né? Como que a terapia, ou como que a pessoa pode fazer, o que você indica para as pessoas quando tem crianças assim muito agitadas, que às vezes as pessoas ficam desesperadas, né? Sim. Na situação, não sabem nem o que fazer, porque também hoje tudo é muita... Ai, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o que, as pessoas ficam travadas, né? Então, pessoal, o limite deve ser dado. Aham. Mas tudo com a devida proporção. Certo. Por Verdade. isso, o que eu faço, né? Eu oriento os pais e eu trato dos filhos. Como? Em parceria com os pais. Eu vou orientando os pais e vou tratando o filho. Por quê? O filho tem que ter limite, independente da idade. Nem tudo pode, hein, gente? Nem É. tudo pode. Nem não tudo A gente não tá pode. falando de bater, de castigo, nem nada. É impor limites com sabedoria. E sim. Só para falar, é desde que idade que você atende que essa criança já precisa. Os seus pacientes, Doca, vamos falar assim. Gente, Eu sei que a maioridade que nem a gente não tem, né? Pode ser com 80, pode ser
90, 100 pode tratar com ela. Sim, Mas a sim. menor idade que você já tem... Gente, a partir de 2 anos e pouquinho, Já. eu já pego os pais para Tá. tratar, para eles lidarem com as crianças. Por quê? É. Porque os pais estão naquela fase de, bateu na minha cara, tudo bem. Não, Não. o que é isso, Importantíssimo pessoal? você Senão falar vai estar isso. com 18 anos, tá batendo na sua cara, né? Cuspiu em mim, que gracinha. Não, pelo amor de Presta Deus. atenção, gente. Tem algo errado, né, Errado. Doca? Tem algo errado. Chutou a vovó, que bonitinho. Não tem Não. nada de bonitinho. A Entendi. gente já vai deixando a criança pequenininha ter o quê? Comportamentos disfuncionais, que vão levar a pensamentos disfuncionais. E esses pensamentos disfuncionais vão deixando crenças enraizadas disfuncionais. E é isso que a terapia trata. Entendi. Isso, Muito gente, isso é importante. muito importante que a Doca está falando, porque vocês estão aí vendo. Esse programa vai passar depois no YouTube, em outros canais, a gente vai ter cortes. A E é nível muito global, importante. Brasil e global. Porque é muito importante vocês saberem de uma profissional como ela, identificar o seu filho. Sim. Porque às vezes o pai e a mãe às vezes não sabe identificar. Ou é falta de amor, ou é falta de carinho, estou cedendo, não estou cedendo. Gente, presta atenção, isso é muito importante. Às vezes uma Importantíssimo. terapia, você consegue educar o seu filho maravilhosamente bem, sem esse fardo tão pesado e depois não se tornar um Exato. psicopata. É. Vamos falar bem claro. É. O caminho é do jeito que o perigoso mundo depois, tá né? banal, a criança piorando, e Não. depois um psicopata. Tô errada, Doca? Não, Se eu tá tiver, me corrija. certa. Tá certa. E ainda tem uma coisa assim. Por que os pais são tão liberais? Não. É porque os pais carregam uma culpa muito grande. Lembra que a gente falou dos workaholics? Sim. Os pais trabalham muito Certo. para trazerem muitas coisas para casa, mas eles não trazem o quê? O tempo deles. Verdade. Os pais não têm mais tempo com os filhos. É mais fácil um pai dar um celular de última geração para um Uma filho. viagem para Disney. Uma viagem É. para Disney e babás excelentes, bilíngues. Tu quer ficar um final de Entendi. semana com o filho, né? Exato, sentar na areia, pôr o pé na areia, construir um castelo. Os Isso é pais muito não importante. sabem mais. Posso só passar a nossa agenda? Porque Tá chegando aqui, os gente, tá acabando o nosso tempo. É. A Doca vai voltar, vocês podem acompanhar, o Arthur vai passar nossa agenda. Eu quero que a Doca Isso. faça as considerações finais, 3 dicas que a pessoa pode ter, que ela pode ir em casa agora para poder pensar. Você consegue pensar em algo rápido enquanto o Arthur passa a agenda? Você vem dando essas 3 dicas aqui? Sim. Para a pessoa Isso. respirar E melhor a Doca em casa? também atende online, tá, gente? Já vai Atendo, passar os sim. dados dela aqui, os contatos. Lembrando que o nosso WhatsApp é 11 94373 5451. O nosso site é www.souterapia.com.br. O nosso Instagram é Souterapia Integrativa e o nosso YouTube é Rádio Equilíbrio. A nossa agenda agora para agosto, dia 8, 9 e 10 de agosto, sexta, sábado e domingo. O Carlinhos Vidente estará novamente lá na Souterapia. Interessados, manda mensagem no WhatsApp. E dia 16 de agosto, Marcelo Santiago está de volta também com o Código da Alegria. Aquilo é fantástico, gente. Não Poucas deixa de vagas, fazer, hein? Saiba como elevar sua frequência vibracional por intermédio do Código da Alegria. Muito bom, pessoal. Olha só, gente, 3 dicas fundamentais. Acordem de manhã, olhem para vocês mesmos, olhem e agradeçam por vocês estarem acordando, por vocês poderem ter mais um dia. Mudem a frequência de vocês. Então, em vez de a gente acordar, nossa, mais um dia, chovendo, que frio. Não, graças a Deus eu estou aqui, eu posso colocar um casaco, eu posso sair. Poxa, eu posso fazer as coisas. Agradeçam, mudem isso, não reclamem. Cada vez que a gente reclama, o nosso dia se torna pior. Já acordem falando coisas positivas. Outra coisa, vocês são merecedores, merecedoras de amor. Não só deem, peçam de volta. Vocês têm esse direito, todos nós temos esse direito. E mais uma coisa fundamental, pessoal, olhem para vocês mesmos. Qual é a necessidade de vocês? Olhem para dentro. Não deixem que o trabalho de vocês tome todo o tempo. Deixa que vocês tenham tempo para olhar para si.
Bom, gente, eu tô na Souterapia, junto com a Gi, junto com o Arthur. Nós nos conhecemos há muitos anos. Muitos Temos, anos. Mais de assim, uma década, hein? Com certeza, acho que 2 já, ou um pouquinho Já mais. estamos partindo para duas. Você Já. vai revelar a nossa idade. Mas não tem problema, aqui nós somos jovens. Nós somos ageless, Todo nós mundo somos é. a idade que nós definimos, gente. Somos Exatamente. Highlander. É isso aí. E olha, meu telefone 11 93024 1159, também atendo online. Fala mais uma vez, devagarzinho, 11 93024 1159. direto dela. Eu quero deixar meu muito obrigada aqui para vocês. Mais uma madrugada maravilhosa. E semana que vem estamos aí. Um beijo no coração. Beijo, pessoal. Gratidão, Tchau, dona. tchau. Até semana que vem.